Você já participou daquele culto animado em que os irmãos estavam tão felizes que começaram a pular, a bater palma, a glorificar a Deus muito alto, outros levantando a mão? Você já participou desse culto assim? E aí, isso é a presença de Deus? É o Espírito Santo? Ou é uma emoção humana? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alexson Marcos. Que honra ter você me assistindo. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva e deixe o seu like também. E se esse vídeo abençoa a sua vida, comente aí o que você achou e recomende para alguém que vai ser edificado também. Peço que você também acompanhe a minha playlist, a história dos hinos que aprendemos a cantar. Tem 17 vídeos contando a história de hinos antigos que fizeram a história da música evangélica no Brasil. O último vídeo é a história do hino Quão Bondoso Amigo é Cristo. Eu também criei uma playlist com pregações minhas. Inclusive, o último vídeo do canal é uma pregação minha em áudio. Acompanhe e seja edificado. Me siga no Instagram. Todos os dias tem uma mensagem poderosa para abençoar a sua vida. Eu nasci e cresci num ambiente pentecostal e continuo pentecostal. E se você, como eu, pertence a esse ambiente, com certeza você já viu em algum momento da sua vida, ou com muita frequência, alguns irmãos chorando dentro do culto, durante o culto, outros irmãos pulando. Aliás, quem nunca sentiu um arrepiozinho no culto pentecostal? Outros levantam a mão, glorificam a Deus muito alto. E uma das expressões muito comum nesse nosso ambiente pentecostal é a expressão sentir a presença de Deus. Quando nós falamos presença de Deus, o significado geral é uma referência à onipresença do Senhor. Queremos dizer com isso que Deus ele está presente em outro lugar. Mas no nosso contexto pentecostal, a expressão sentir a presença de Deus, ela ganha um significado muito peculiar, que é este: manifestação física e visível à presença de Deus diante do culto. Porém, essas manifestações, como chorar, sentir um arrepio, glorificar a Deus muito alto, essas manifestações é a presença de Deus ou são emoções que nós sentimos durante o culto? Eu vou dar a minha resposta e pode ser que você fique até chocado com o que eu vou falar, mas essas manifestações que eu acabei de falar, na verdade, são nossas emoções humanas que vêm à flor da pele quando nós somos expostos à presença de Deus de maneira muito forte. O que é emoção? Emoção é uma reação psicológica e uma reação também física quando nós somos expostos a uma coisa que mexe com a gente. Então, esse é um conceito muito simples e muito rasteiro. Daí, o corpo reage quando a nossa alma se sente chocada, se sente mexida, tocada por aquele fator externo ou interno ao qual nós somos expostos. Por exemplo, quando você está triste, dependendo da situação, o corpo reage. E qual é a reação do corpo quando você está triste? A lágrima vem nos olhos. Então, isso é emoção. Você já viu uma pessoa que passa no vestibular? A pessoa que passa no concurso no vestibular, dependendo do temperamento dela, ela vai sair gritando, vai sair correndo pelo meio da rua, vai vibrar, vai abraçar as pessoas mais próximas, comemorar essa grande vitória. Quando, por exemplo, você ouve uma piada muito engraçada, qual é a sua reação? A sua reação não é sorrir? Pois é, sorrir também é emoção. E imagine que você esteja dentro de um estádio de futebol e o seu time marca um gol. Qual é a sua reação? Você vai vibrar, você vai pular, você vai gritar igual um maluco, abraçar inclusive a pessoa que está do lado que você nem conhece. São emoções quando você é exposto a estímulos externos ou internos. Da mesma forma, funciona em relação à presença de Deus. O nosso espírito, o nosso corpo, ele é exposto à presença de Deus e esse corpo reage de maneira emocionante, reage com emoções e não tem nenhum problema nisso. Sabe qual é o problema? É que há pessoas que demonizam as emoções, como se emoção fosse uma coisa ruim. Eu acho que você já ouviu algum irmão que, ao perceber uma outra pessoa no culto, se alegrando, glorificando muito alto, ou às vezes pulando, aí esse irmão diz assim: ah, isso aí é só carne, ele está pulando porque é só carne, ele está glorificando, isso é só carne. Não é carne, meu querido, isso aí são emoções e não há nada demais em ter emoções. Ter emoções nunca foi errado. Aliás, as emoções foram um recurso que Deus colocou na nossa própria constituição humana para que nós pudéssemos reagir diante dos estímulos aos quais somos expostos. Quem, por exemplo, nunca chorou, nunca se emocionou quando ouviu uma palavra específica para a vida dela, ou quando aquela palavra tocou numa ferida dela, ou quando aquela palavra foi resposta para uma dúvida que ela vinha pedindo a Deus há muito tempo? Quem nunca se emocionou, quem nunca chorou, quem nunca levantou as mãos diante de um louvor que te conecta com Deus, aquele louvor
louvor que você fecha os olhinhos, levante as mãos e começa a cantar e te sente pertinho de Deus. Eu não falo daquele louvor que massageia o teu ego. Você pode até chorar ouvindo isso, mas essa emoção não é boa não. Eu falo daquela emoção que você sente quando você ouve um louvor que glorifica a Deus. Parece que você fica pertinho do trono de Deus. Pois é, quem nunca sentiu isso? São emoções. É a emoção humana reagindo à presença de Deus. É o nosso corpo reagindo à presença de Deus. Não há nada de mal em se emocionar no culto. É super normal. Agora, há pessoas que têm facilidade de se emocionar mais do que outras. Eu, por exemplo, tenho um grande cuidado em saber controlar as minhas emoções. Mas há pessoas que têm uma facilidade maior de se emocionar. O que eu acho que não deve acontecer é extravasar e fazer do culto um ambiente só de emoções, criando, na verdade, uma certa desordem. Eu não acho isso legal. Mas uma emoção controlada e equilibrada é uma forma de você adorar a Deus até com as suas emoções, e você vai entender mais na frente conforme eu vou dizer. Então, respondendo a pergunta, essas manifestações de pular, de gritar, de chorar, de bater palmas, é presença de Deus ou é emoção? São as duas coisas. O corpo reage diante da presença de Deus. Há uma reação física, há um toque espiritual. Quando sentimos o toque espiritual na nossa vida, o corpo reage. Agora, claro que há pessoas que são duras demais. Há pessoas que se fecham às emoções. Meu querido, se você nunca chorou diante da presença de Deus, você não sabe o que é coisa boa, você não sabe o que é edificante. Eu não estou falando que essa questão de se emocionar é coisa apenas de pentecostal. Não, o problema é que há muitas pessoas que não são pentecostais que reprimem as emoções, como se as emoções fossem uma coisa ruim. Se for controlado, será para a glória de Deus. E isso, biblicamente, é correto se emocionar. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 8, o coxo da Porta Formosa, quando ele percebe que as pernas dele estavam saudáveis, ele sai pulando, igual um maluco no meio do templo. Veja que coisa linda. A gente volta lá no Antigo Testamento e quando o segundo templo é inaugurado, houve um júbilo muito grande, uma alegria muito grande, que se ouvia de longe o choro das pessoas ao ver o templo. Aí você tem mais um exemplo de Miriam, que pegou um tambor e saiu dançando. E você vê quando Davi veio trazer a Arca do Senhor para a sua cidade, ele veio pulando e dançando. Agora vamos para mais um exemplo, mais alguns exemplos interessantes. É um exemplo muito particular de Ezequiel, Daniel e João, o evangelista do Apocalipse. Ambos tiveram experiências assim de fraqueza, parece que desmaiaram, ou pelo menos caíram. A expressão correta, eles caíram e caíram conscientemente. Eu não estou aqui defendendo aquele pessoal que bota a mão na cabeça do outro e derruba. Eu não gosto disso, eu acho que isso não é certo. Agora, eu não vejo problema nenhum e a nossa estrutura física não é forte o suficiente para suportar a presença de Deus, de maneira que profetas como Ezequiel, Daniel e João Evangelista caíram, porque não suportaram a presença de Deus. O que é o nosso corpo diante da presença de Deus? Dependendo da manifestação da sua presença, a gente não consegue suportar mesmo. Agora eu preciso dizer para você uma coisa muito importante. Nem toda emoção é sinal da presença de Deus. E nem sempre a presença de Deus vai ser sentida e reagida com emoção de nossa parte. Isso precisa ser dito, porque não adianta você chorar, bater palma, ou você pular no culto, se quando chega em casa você é um péssimo marido, você é um péssimo pai, se na loja você é um péssimo cliente, se na empresa você é um péssimo profissional. Não adianta. Agora, quando eu digo que nem sempre a presença de Deus é sentida, isso é verdade. O problema é que há pessoas que acham que sentir a presença de Deus é só nesses momentos de emoção, e não tem nada a ver. Deus pode se manifestar nesses momentos? Pode, e ele se manifesta. Agora, Deus também ele está presente quando você não percebe a presença dele. Por acaso, o seu fígado bonzinho, você sente o seu fígado quando ele está bonzinho? Você não sente, mas ele está lá, está funcionando. Você só vai sentir quando ele dá problema. Assim é Deus também. Essa analogia não é perfeita, mas ela serve para ilustrar a seguinte forma. É o seguinte fato, de que Deus ele está perto de você, mesmo que você não sinta. E nem sempre ele vai ser percebido pelos nossos sentidos. Isso precisa ser deixado bem claro. E é preciso ser deixado bem claro porque há pessoas que dão valor demais às emoções. Há pessoas que ficam preocupadas, meu Deus, muito tempo eu não choro, muito tempo eu não sinto aquela alegria. Isso é importante? É, mas não é o mais importante, porque o objetivo do culto não é emocionar você. O objetivo do culto é você entregar a Deus a tua oferta, a tua vida, o teu louvor, a tua adoração. A função do evangelho não é necessariamente te emocionar, mas é conscientizar você do teu pecado, do amor
amor de Deus, da justiça de Deus, do juízo, da condenação, da glória e da majestade de Deus. É isso que o Evangelho é. O Evangelho é uma questão intelectual em primeiro lugar. E para finalizar esse vídeo, eu vou citar uma clássica expressão de Jesus, quando perguntaram para ele qual era o maior dos mandamentos, e ele simplesmente responde: o maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Para quem vive demonizando emoção no culto, como eu conheço muitas pessoas assim, saiba de uma coisa: tem que amar com o coração e com a alma, ou seja, emoção. Agora, para você que vive supervalorizando a emoção do culto, tem que amar a Deus com entendimento também, e precisa entender que tem que amar a Deus com as tuas forças, ou seja, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, todo o teu ser. Louva a Deus, ama a Deus e bendiga o nome do Senhor. E você? Você concorda comigo? Você não é obrigado a concordar comigo, claro. Deixa nos comentários aí o que você achou do meu comentário, o que você achou do teor desse vídeo, se edificou você, se chocou você de alguma maneira, escreva aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou gravar um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar, e nesse vídeo eu vou contar os testemunhos de pessoas que tiveram histórias com o hino Sossegai, o vídeo mais assistido desse canal. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Me siga no Instagram que todos os dias tem uma mensagem para abençoar a sua vida.